Salve, salve, salve minha galerinha do nono ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Meus jovens, hoje nós vamos trabalhar a nossa primeira aula de filosofia, o capítulo nosso 1. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Que o nosso Deus possa mandar o vosso espírito de sabedoria e inteligência nos vossos corações e vossas mentes, para que vocês possam assimilar, aprender todo o conhecimento chegado até vocês hoje. Peço que o nosso Deus possa abençoar, proteger, guardar e iluminar cada parente, cada familiares e amigo de vocês. Meus jovens, o nosso primeiro capítulo de filosofia do nosso material SAIS, ele traz aí a temática, o que é filosofia? Você já parou para pensar, já fez essa pergunta, o que é filosofia? Se eu estivesse na sala nesse momento com você na aula presencial, eu ia perguntar para você o que você pensa, o que você imagina o que seja filosofia. Ia fazer a pergunta a alguns de vocês, vocês iriam responder para a gente dar continuidade à nossa reflexão. Então, você do lado de lá e o lado de cá, pergunta e você pensa, o que é filosofia para você? Vamos discutir essa temática, vamos chegar a uma conclusão, pelo menos conceitual, pelo menos no sentido literal dessa palavra sobre a filosofia. Mas, antes de nós iniciarmos nossa reflexão, nós vamos ler aí uma frase do dia, do filósofo Albert Einstein. Jamais considere seu estudo como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do Espírito, para o seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertence. Meus jovens, não faça do seu estudo um peso, um fardo, não é uma cruz, um castigo, Não pense que o seu pai botou para você na escola para se livrar de você, Teu pai colocou na escola, seus pais estão patrocinando o seu estudo e você deve aproveitar porque você tem que libertar o seu espírito dos grilhões, da escuridão, da caverna da ignorância, para você aprender, para você usufruir desse prazer libertador, do reino do conhecimento e do amor à educação, para o seu prazer pessoal e também para o benefício social comunitário das pessoas que vão colher os frutos da sua futura profissão. Então, faça do seu estudo um lazer, faça do seu estudo um momento satisfatório de prazer em busca do conhecimento para assim você venha se tornar um profissional eficiente, de sucesso, de felicidade e de prosperidade naquilo que você faz porque você se preparou com a melhor qualidade possível, ok? Então, meus filhos, fazendo essa pergunta do que é filosofia para algumas pessoas do senso comum, tem algumas pessoas que diz o seguinte, então na tela aí, a visão do senso comum. Para algumas pessoas, filosofia é tirar os pés do chão, para outras pessoas é ficar em devaneio, e para outros é conversa que não leva a lugar nenhum. Então, meus jovens, essas três afirmações, essas três premissas, para essas pessoas do senso comum, fica bem claro que a filosofia não tem importância, a filosofia não tem sentido, não é isso? Isso é o que está na mentalidade da população, daquelas pessoas que não valorizam o conhecimento, não valorizam o saber, Então, ficar sem os pés no chão, ficar em devaneio ou conversa que não leva a lugar nenhum, é por isso que a filosofia, sendo a mãe de todas as ciências, um conhecimento extraordinário para nos libertar da caverna, da sombra da ignorância, ela sempre foi perseguida. Ela sempre é tirada o foco para que a gente não venha valorizar esse conhecimento.
Por quê? Porque na realidade a sociedade ignorante não quer que você, jovem, venha despertar a luz do conhecimento verdadeiro e assim, não é, a começar a questionar a questão social, a questionar a vida, a questionar o mundo, a questionar os governantes, tá? Então, por isso que essa mentalidade do senso comum diz dessa forma, tá? Contudo, não é isso que nós sabemos que a filosofia é. Então, na tela, mas a filosofia não é isto. Partindo da análise etimológica da palavra, podemos entender melhor o seu significado. Então, o significado etimológico da palavra é a junção de duas palavras, filo e sofia. Filo, que significa filia, sofia, que significa, não é, a própria palavra sofia, que está relacionado o filo com amizade e a sofia com sabedoria. Então, meus queridos jovens, a palavra filosofia, já a sua etimologia da palavra já diz no significado amplo qual é a importância de se estudar o que seja a filosofia. Então, vocês, jovem, e vocês, jovem, se você gosta de estudar, se você tem amor pelo seu estudo, se você gosta de pesquisar, gosta de ler, tem um ideal, tem um objetivo a alcançar com a sua vida de estudo, então você, jovem, menino, do sexo masculino, você é um sófos, ou seja, você é sábio. Já as meninas que têm o mesmo ideal, vocês são sofias, tá? Então, ambos são amantes, apaixonados pela sabedoria, pela educação, pelo conhecimento. Então, o filósofo, a filósofa, ou seja, os sófos e a sofia, são pessoas que chegaram a um estado de espírito livre, autônomo, que sabe a verdadeira importância da educação, do conhecimento, do saber. Por isso, ambos sendo sábios, são pessoas que antecipam, não é, o resultado das suas decisões. Não são pessoas que tomam decisões para depois pensar. Não, são pessoas que pensam para poder tomar decisões e assim assumir as suas responsabilidades no decidido, no tomado, tá? Então, meus jovens, filosofia significa amizade ao saber. E eu quero que vocês, de fato, não sejam pessoas que estudem por obrigação. Eu não quero que vocês sejam pessoas que estudem forçado. Eu quero que vocês sejam pessoas que, de fato, amam a educação, amam o ofício de vocês. Afinal de contas, muito mais de que pessoas que vêm para a sala de aula, vocês são profissionais do conhecimento. Por isso que vocês têm uma profissão chamada, não é, estudantes. Não é à toa que vocês têm um dia dedicado a isso, tá? A dedicado à profissão de vocês, o dia do estudante. Tudo bem? Então, na tela, o que é filosofia? Meus jovens, o ser humano ele é racional e procura explicar a realidade. Somos seres inquietos e incompletos. Segundo Platão, a filosofia nasce do espanto. Na Grécia Antiga, é o berço do pensamento filosófico. Filosofia é um encanto, um espanto, um maravilhamento. Ela é a desbanalização do banal. Então, aí na tela estamos com a cor, não é, vermelha, o último tópico de a filosofia é um encanto, um espanto, um maravilhamento. Ela é a desbanalização do banal, porque eu quis chamar a atenção de vocês que esse é o conceito que eu acredito, tá? Que eu penso que seja a filosofia e respondendo para vocês o que é a filosofia para o professor, tá? Para o professor Levídio. Tudo bem? Então, meus jovens, nós temos que entender, a partir dessa pergunta, que nós somos seres racionais. O que significa isso? Significa que somos pessoas que não se contentam somente com aquilo que temos. Significa que nós somos pessoas, somos uma espécie de seres vivos
que estamos sempre a observar, a questionar e a transformar o meio onde nós estamos inseridos. Por isso, nós somos seres inquietos e incompletos. Então, é a busca incessante pelo saber, é a busca incessante pelo conhecimento que vai dando sentido de transformação e existência para a nossa realidade, para a nossa vida. Logo, como disse o Platão, eu não posso buscar me completar, eu não posso dar sentido à minha realidade se eu não me espantar com ela. Por isso, o filósofo Platão vai pensar que a filosofia, ela nasce de um espanto. Aqui o espanto, meu jovem, não no sentido de correr, não no sentido, de fugir da realidade, mas o sentido do encanto, do espanto, do encantamento, de começar a ver a realidade, de começar a ver o mundo, de começar a ver a vida com outros olhos. Não mais com os olhos, simplesmente dos órgãos do sentido, que está relacionado puramente à visão, mas com os olhos do coração e os olhos da própria razão. Aí é que nos diferencia, nesse tópico, porque a Grécia é o berço do pensamento filosófico. O que significa isso? Porque a filosofia nasceu na Grécia, professor. A filosofia nasceu na Grécia porque foi lá historicamente, que nós temos como registrado, aonde o homem de fato começou a pensar de uma forma racional. Aonde o homem começou a tomar as decisões de uma forma racional. Não mais vinculado ao mito, não mais vinculado às crenças da época, mas fazendo uso do questionamento, da indagação, e da razão. Por isso que o conceito aí, para responder o que é filosofia, a filosofia ela é um canto, ou seja, você tem que se apaixonar, você tem que gostar, você tem que ficar maravilhado com aquilo que você fica motivado, interessado, O maravilhamento é o envolvimento de querer ter um sucesso naquilo que faz, em querer conquistar aquilo que almeja. Ou seja, desbanalizar o banal é como se você todo dia viesse para a aula e o estudo não tivesse sentido. É como se você tivesse uma disciplina com o professor e você nunca tivesse gostado. De repente você se deu conta da importância e da necessidade desse conhecimento e aí você passa a partir desse momento, valorizar a filosofia, valorizar essa ciência, valorizar esse conhecimento. Então, ou seja, a filosofia não passa a ser para você mais, dando um exemplo da nossa disciplina, filosofia não passa a ser para você mais um devaneio, um tirar o pé do chão, uma conversa que não leva a lugar nenhum. Mas você começa a ver a filosofia como a mãe de todas as ciências. Aquela que aguça a sua criticidade, aquela que aguça a sua curiosidade, aquela que te leva a almejar e a buscar algo para o seu crescimento intelectual, moral e existencial. Essa disciplina que todas as disciplinas partiram e surgiram dela. Então, para que a gente venha fechar o nosso raciocínio, você do 9º ano não pode pensar que a filosofia seja uma ciência, que ela não é, meu jovem. Filosofia não é uma ciência. Nós estudamos na sala de aula enquanto uma disciplina, mas não como uma ciência. Por que ela não é uma ciência, meu jovem? Porque para ela ser uma ciência, ela tinha que ter um método e tinha que ter um objeto de estudo. Toda ciência ela tem um método e tem um objeto de estudo. E ter um método e um único objeto de estudo, isso é o quê? É resumir a grandeza da totalidade que almeja a filosofia. Logo, a filosofia não é uma ciência. Ela investiga, ela pensa, ela observa tudo aquilo que esteja relacionado ao saber, relacionado ao conhecimento. Tudo aquilo que envolva conhecimento, tudo aquilo que envolva o ser humano, tudo aquilo que envolva, a indagação, o questionamento, isso interessa à filosofia. Logo,
para que venhamos, não é, estudar filosofia, nós temos diversos métodos e diversos objetos. Como disse já o filósofo Immanuel Kant, não é? Meus jovens, ninguém aprende filosofia, somente aprendemos a filosofar. Então, para a nossa aula de hoje, nós temos que ter isso em mente, tá? Filosofia não é ciência, porque ela não tem um único método, nem tem um único objeto. Eu não vou querer aprender a filosofia, mas eu tenho que almejar aprender a filosofar. Eu aprendendo a filosofar, que significa pensar, refletir, tá? O que é refletir? É repensar o próprio pensamento, tá? É repensar o que foi pensado. Aí sim, você passando o pensamento pelo crivo da reflexão, você toma suas decisões e com certeza toma suas decisões assertivas. Tudo bem? Então, desejo do fundo do meu coração, meu jovem, que vocês, meninos, homens, venham se tornar sófos. Vocês, meninas, mulheres, tá? Venham se tornar Sofia. E fazendo bom uso da filosofia, de fato vocês sejam moças e rapazes sábios, tá? E utilizando a sabedoria, utilizando o conhecimento teórico, técnico, experimental e existencial, você venha querer transformar, ajudar a melhorar a sociedade, o mundo, a sua vida e a vida das pessoas. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!